Sejam todos mais do que bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane Marzani e no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. E eu desde já peço para você, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, não esqueça de ativar as notificações e também de compartilhar esse conteúdo. Esse conteúdo é de interesse geral, então presta atenção e não sai daí não, hein? Bom, eu vou dar um apanhado geral a respeito de violência doméstica para entrar num outro parâmetro dessa mesma história aí, que é sobre a violência doméstica no mundo cristão. Então, meus amados, não saiam daí não. Bom, a violência contra a mulher é um fenômeno global. Uma a cada 3 mulheres sofreu ou sofre ainda violência física, verbal ou sexual por um parceiro íntimo. O isolamento social imposto pela pandemia traz à tona de forma potencializada indicadores alarmantes acerca da violência doméstica devido à coexistência forçada e do estresse econômico e por causa também do medo da doença. Então, nós estamos vivendo uma situação que nós temos o estresse econômico, o medo da doença, não é? Assim, agravando ainda mais esse quadro. Na Itália, na França e na Espanha também foi observado o aumento da ocorrência da violência doméstica. Portanto, ela não acontece apenas em países do terceiro mundo, não. Na China, para você ter uma ideia, né, onde tudo começou, os casos de violência mais que triplicaram. Bom, no Brasil, a cada 7 horas, uma mulher é assassinada, tá? Há um crime de feminicídio. E esses crimes foram cometidos pelos atuais companheiros e também pelos ex-companheiros. É aquela velha história, se não vai minha, não vai ser de mais ninguém. Isso tem servido de pretexto para matar essas mulheres. Assim, as mulheres correm muito perigo enquanto são obrigadas a se recolherem ao ambiente doméstico, tá? Junto com esses monstros. As mulheres são vigiadas e impedidas de conversar com parentes e amigos, né? O que amplia a margem de ação para a manipulação psicológica e o controle das finanças domésticas se torna bem mais acirrado. Então, o que esse homem vai fazer? Ele não vai permitir que a mulher fale com os parentes, não vai permitir que ela tenha contato com os amigos, vai vigiar as redes sociais dela e vai diminuir também a questão assim das finanças, vai controlar a mulher financeiramente para que ela também não tenha condições de sair de casa. Porque se essas mulheres entrarem em contato com a família, provavelmente esses canalhas vão ser descobertos, não é? E isso eles não querem de jeito nenhum, imagina, né? E aí essas mulheres se tornam mesmo refém. Aqui nós temos também a perspectiva da perda do poder econômico masculino fere diretamente a figura do macho, o provedor. Isso faz com que eles fiquem ainda mais nervosos, sabe? Isso seja, acaba virando uma espécie de gatilho para a violência. A desigualdade na divisão de tarefas também tem sido observada, porque a mulher que já era sobrecarregada, a mulher casada que já é sobrecarregada, muitas delas até trabalham fora, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filho, então é uma jornada tripla, né? E aí esses homens simplesmente se sentam lá assim, ó, e não ajudam a esposa em nada, sabe? Não lavam um prato, não lavam um copo. Eles querem ser servidos. Isso não é para todos. Nós estamos falando de situações específicas, né? E a mulher, então, se vê cada vez mais e mais sobrecarregada, tá? Desrespeitada no seu direito, porque os direitos também são de igualdade. Porque esses homens acabam trabalhando no home office, né? E
a mulher, ela fica com o serviço assim triplicado para ela, coitada. Então, assim, a presença do homem em casa não significa cooperação e distribuição das tarefas, não, né? E aí tem uma máxima que diz o seguinte: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Desculpa, mas se mete a colher sim. Se você está ouvindo a sua vizinha lá gritando, desesperada, pedindo socorro, a criança chorando, porque a criança chora, grita também, não faz isso, pai, é uma coisa assim, se você não faz nada, você está ouvindo aí do seu apartamento, do seu condomínio, ou mesmo a sua vizinha ali, sabe? E você não está fazendo nada, você está sendo omisso, tá? Você está sendo omisso, porque essa mulher, ela pode vir a óbito a qualquer momento, tá? Então é um desafio urgente para nossa sociedade, porque briga de marido e mulher se mete a colher sim, tá? Então, o primeiro ponto de contato das vítimas da violência são os serviços de saúde e os policiais contam com uma rede de apoio também, né? Temos plataformas digitais aqui dos canais de atendimento, tá? E aplicativo dos direitos das mulheres, onde essas mulheres podem fazer essa denúncia. Também podem fazer a denúncia pelo Disque 100, tá? E você, vizinho, familiar ou mesmo desconhecido aí, se você pode enviar fotos, porque hoje em dia o que mais a gente tem é o celular, tá fácil de você gravar, fotografar ou mesmo um áudio, né, dessa mulher lá sendo torturada, né, e outros tipos de documento também que registrem situações de violência doméstica e outras violações dos direitos humanos, tá? Agora, em países como a França e a Espanha, as mulheres vítimas de violência doméstica buscam ajuda nas farmácias. Existe lá um código de palavras, tá? Que é usado para informar sobre a situação de violência. Aqui no Brasil, nós tivemos umas propagandas que a mulher fazia um X assim com o próprio batom, né? E mostrava lá na farmácia para que fossem tomadas devidas providências, né? Eu não sei se deu certo ou não, sinceramente eu não sei. A única coisa que eu sei é que é o seguinte: não se cale, não se cale. Agora, para começarmos a falar de violência contra a mulher no meio cristão, isso é um absurdo, é uma vergonha, tá? É uma vergonha, é para tomar ar mesmo. Então é o seguinte: partimos da informação que cerca de 40%, olha, 40% não é pouco não, das denúncias feitas aos órgãos especializados é realizada por mulheres que se denominam evangélicas, tá? Acredita que esse número seja muito maior do que 40%, porque muitas delas não denunciam por medo, tá? Do cara perder o cargo dentro da igreja, certo? Por vergonha, tá? Dentro da comunidade evangélica, ela fica quietinha, não fala nada, tá? E isso daí, sabe? Elas não falam absolutamente nada do que elas estão passando. E quando elas vão buscar ajuda dentro da igreja, muitos pastores, bispos, né? Eles vão falar o que para elas? Para elas orarem. Vai orar, minha irmã. Não é errado orar, por favor, eu não estou dizendo que é errado orar, não me entenda mal. A gente está falando em casos aqui que realmente a violência chegou num grau que não se pode só falar para a pessoa orar, não. Então, ora, vai orar, irmão, e seja submissa ao seu marido, porque está escrito na Bíblia. Submissão é uma palavra que, se não analisarmos de maneira coerente dentro do contexto bíblico, ela pode causar estragos irreversíveis, traumas psicológicos, tá? E submissão não cabe somente à mulher. Por que é só a mulher que tem que ser submissa? Que história é essa? Essa submissão aqui é para todos, para o homem e para a mulher, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha em Efésios 5, do 21 ao 33. Porque aqui, meus amados, tem Bíblia? 21, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Presta atenção. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor.
porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membro do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, é para ambas as partes. Aí, vamos ver o que está acontecendo para que esses pastores, então, passem a falar desta maneira. Cada um tem o seu dever no casamento. O da mulher de auxiliar o marido, né? E como que uma mulher vai auxiliar o marido se ele te fere, se ele te machuca? Como que você vai poder auxiliar? O homem que realmente teme a Deus ama, cuida, protege, respeita, tá? E, consequentemente, o auxílio da mulher, ele vai ser assim, ele vai alcançar um auxílio ministerial muito forte, porque essa mulher também, ela vai reconhecer esse marido, ela vai sentir prazer em ajudar na obra, tá? Então, o capítulo 5, do 21 ao 33, porém, infelizmente, vemos que muitos religiosos se baseiam do 22 ao 24, que falam que mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos, né? É aquela coisa toda. Então, eles se baseiam nisso. Eles não leram o versículo 21, não. Eles pegam só essa partinha que é interessante para os homens, né? Essa partinha para a mulher ser submissa, para que ninguém é feminista, não tem nada a ver. Estamos falando de Bíblia, é para os dois. A Bíblia está falando, é um corpo, é um só corpo. Se você alimenta seu corpo, se você cuida do seu corpo, então você vai cuidar da sua esposa, esposa vai cuidar do seu marido, certo? Então, esquece-se de meditar no versículo anterior, né? Exatamente isso. Então, a mulher, assim, a recomendação, desculpa, para ambas as partes. Em muitos lares cristãos, as mulheres sofrem com relacionamento de homem abrutalhado, né? Autoritário, né? Isso é assim, é um sofrimento no meio dessa relação. Esses homens muitas vezes chegam igual um cordeirinho lá na igreja. Aí todo de terno, paletó, gravata, tudo que a mulher, coitada, lavou, passou, fez tudo por ele, né? E chega lá tudo muito bem vestido, né? Aí aquela família que você fala, olha, que homem de Deus, olha isso. Ai, que família abençoada. O povo fica até assim, fala, como eu queria ter uma família dela. Mas não sabe o que está acontecendo lá na casa do elemento, não. Tá? É gente que sobe no púlpito e vai pregar, sabe? E não vive a palavra que ele prega. Tá? Vai lá cantar e não vive aquilo que ele está pregando. Então, assim, muitos casos, né, culminam em feminicídio. Aí a sociedade toda fica estarrecida, mas como? Como? Aquela família era tão perfeita,
Eles iam na igreja, eu via, nossa, que família maravilhosa, a famosa família da margarina, do comercial da margarina. Então, isso é uma coisa assim que as pessoas, a sociedade depois fica chocada. E nós tivemos bastante choques aí, que nós estamos sabendo muitos casos, né? Onde Cristo habita, não há lugar para violência, tá? E que não só mulheres são afetadas, mas os filhos também. E muitos desses meninos vão acabar fazendo o quê? Imitando o pai, porque é o que a referência de homem que ele tem. Ele vai fazer exatamente isso, ele vai fazer o que o pai faz, ele vai copiar o modelinho lá do pai. E a filha vai acabar fazendo exatamente o que a mãe faz, porque ela vai achar que ela entra num relacionamento abusivo e ela vai achar que é normal. Por quê? Porque essa referência de relacionamento que ela tem. Tá? E as lideranças não podem aceitar atos de violência e fingir que não estão vendo. Isso é gravíssimo, tá? Isso aborrece ao Senhor. Continuem impunes, tá? E muitas vezes com cargos dentro das mais diversas religiões. A gente não está falando apenas e tão somente dos evangélicos em geral, mas esse problema tem muito lugar, tá? Tem muitas outras religiões também. Então são pessoas, no meu caso lá, né? Que misericórdia. Né? É tanto caso que você fica bestalhado, fala, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Né? Então, a gente vê muitos casos, assim, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, né, com os evangélicos, você vê em toda a esfera, porque isso é uma espécie de coisa, é uma coisa social, sabe? É um problema social. E esses homens, eles continuam lá na liderança, eles estão lá surrando a mulher deles e continuam nas lideranças. E assim, mulheres, a palavra diz que a sabedoria precede a honra, tá? Sejam sábias. Mas Deus abomina o divórcio. O que eu faço? Eu não posso me divorciar, sabe? Ele é batizado nas águas, ele é o servo de Deus. Eu não posso, porque tá errado, eu vou me tornar adúltera. Só que assim, em Coríntios, 1 Coríntios 7,15, o apóstolo Paulo nos dá a seguinte orientação, tá? Mas o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou irmã não estão sujeitos à servidão mais. Porque Deus nos chamou para a paz. Então vai falar, mas como? Ele é batizado nas águas, ele é pastor, ele é bispo, ele é isso, ele é aquilo. Sabe? Mas como assim? Não. Ele é um homem de Deus, ele não é descrente. Querida, quando um homem não teme e não segue a palavra de Deus, o que Deus falou, tá aqui em Efésios, tá? Ele não tá seguindo, me desculpe, mas ele é um descrente. A palavra de Deus, assim, quando o homem não teme, não segue a palavra de Deus, ele sim é um descrente. E a partir do momento que esse homem agride sua esposa e fere sua família, tá? Ele já abandonou o lar, ó, há muito tempo. Certo? Ele só tá lá. Ele tá lá, ele dorme lá, ele toma banho lá, mas ele já abandonou a família, porque ele não tá cuidando dessa família. Ele não está obedecendo a palavra de Deus, então ele não é crente, tá? Ele não é convertido, ele é convencido, mas convertido. Ai, mas ele tá lá no púlpito pregando, tá? Deus está vendo, tá? E para terminar, veja o que o apóstolo Paulo diz, que Deus nos chamou para a paz, né? Então, a paz no lugar onde há agressões. Jesus habita num lar cheio de violência? Não é? Que essa pergunta nos leve a refletir. Não tenham medo, não tenham vergonha, não se calem, porque o silêncio pode matar.
Tudo começa com gritos e nunca deve acabar num grande silêncio. Que fique isso, tá? Porque nós vimos muitos escândalos, tá? Dentro da igreja, recentemente aí com o bispo, que a mulher flagrou ele, né? Parece que tinha caso aí fora. E aí esse homem, então, agrediu a mulher, ela foi na rede social, mostrou a cara dela lá com o rosto e tudo mais. E assim, não sei porquê, né? Estão lá juntinho, como se nada tivesse acontecido. Aí é com ela, né, queridos? Por quê? Porque você não pode ser vítima, você não pode ficar num relacionamento desse, de jeito nenhum. Aqui ninguém tá sendo. Ai, mas tá falando que é pra mulher separar, onde já se viu uma coisa dessa, não sei o que, não sei o que. Aqui nós estamos tratando de assuntos de extrema violência, não é a briguinha que o marido foi lá e sabe aquelas briguinhas besta? Ou eu não vou com a cara dele, ele não gostou do meu feijão, eu me ofendi. Não tem nada a ver com coisas cotidianas, porque todo casal tem lá os seus ajustes, né? O casamento também não é assim uma lua de mel eterna, a gente tem lá, né, os nossos divergências, mas a divergência ela não pode chegar a esse ponto de você achar que isso é normal. Eu sinto muito, mas não é normal. Antigamente, as mulheres, elas tinham, sim, muito problema para se divorciar desses homens extremamente violentos. E, infelizmente, assim, quando eu era criança, minha mãe ela era vítima constante de violência doméstica por parte do meu pai. Ele era um homem extremamente violento, principalmente quando ele bebia, porque o gatilho era a bebida, sabe? Ele bebia e minha mãe era de outra religião. E aí minha mãe era costureira, fazia vestidos de noiva, tal. Aí ele, nossa, meu pai era demais. Ele pegava Coca-Cola, ele jogou no vestido de noiva que ela estava fazendo, estragou tudo, sabe? Pegou um martelo para dar no joelho da minha mãe. Meu pai tinha um revólver de calibre 38, preto, que eu nunca vou me esquecer. Eu tinha acho que 5 anos de idade. Ele apontou esse revólver para minha mãe no Natal e para minha cara também, né? E nós tivemos que sair correndo. Quantas noites nós não tivemos que dormir na rua, tá? Na rua, por causa do meu pai, entendeu? E acho que isso não deixou marca? Claro que deixa marca, tá? Isso não foi fácil. Aí minha mãe fazia aquelas coisas de Natal, né, para comemorar. Aí meu pai ia lá e puxava o, tudo que ela tinha feito, tudo que ela tinha trabalhado. E eu vivia pedindo socorro. Eu falava, socorro, polícia, eu era pequenininha. Você pensa que alguém ia na casa para ajudar a minha mãe? Ninguém nunca se meteu, nunca se meteu. Graças a Deus que esse homem nunca matou a minha mãe, entendeu? Não aconteceu. Ele veio a falecer por causa de bebida, né? E eu posso dizer para você o seguinte, que infelizmente os filhos são tão vítimas quanto essas mulheres também, sabe? Não é fácil, não é fácil não. Quando meu pai faleceu, eu já tinha 8 anos de idade, sabe? Então, para mim foi um alívio, infelizmente. Minha mãe chorou muito, coitada, né? Ela gostava dele. Ela tinha aquela síndrome de Estocolmo com ele, né? Mas ela gostava dele. E foi uma coisa muito triste. Infelizmente, assim, eu repliquei isso no futuro também, né? Porque meio que eu acabei fazendo a mesma coisa que a minha mãe fez. Sabe, no meu primeiro relacionamento, tudo foi muito bem nos primeiros 5 anos e depois a coisa foi desandando. Essa pessoa também bebia, sabe? Então era assim um pouco difícil, né? Teve assim os momentos difíceis, sim, né? E assim como a minha mãe ficou viúva com 41 anos de idade, por incrível que pareça, eu também fiquei viúva com 41 anos de idade, né? E então, assim, são coisas que parece que a gente não vai, parece que aquilo a gente vai falar, não, não quero uma pessoa dessa na minha vida. Mas acontece, sabe? Acontece. Naquela época, eu não tinha sabedoria nenhuma. Eu não lia a Bíblia, eu não era uma pessoa também
que não tinha aquela sabedoria para saber o que estava se passando naquele casamento, sabe? Ele não tinha sabedoria. Mas assim, infelizmente, né? Ele veio a falecer, assim, foi uma coisa que eu senti bastante, eu senti muito mesmo. Mas são coisas que a gente não tem como prever, né? Então, assim, eu espero de todo o coração, tá? Que foi um pequeno desabafo, né, que eu acabei assim, porque assim, quem bate, né, assim, quem bate não sente, né, mas quem apanha, sabe, nunca vai esquecer, nunca vai esquecer, sabe, nunca vai esquecer. Eu nunca vou esquecer aquele revólver na minha cara, eu nunca vou esquecer as noites de humilhação que nós ficamos na rua, com os vizinhos recolhendo muitas vezes a minha mãe, sabe, as pessoas com dó, mas ninguém fazia nada, ninguém tomava uma atitude, não existia delegacia da mulher também. Se a mulher fosse fazer assim qualquer denúncia, muitas vezes, coitada, ela era vítima 2 vezes, né, então era bem difícil mesmo, né. Então, vamos nos cuidar, tá? Enfim, sabe, gente, é uma ferida que fica, sabe? É uma ferida que Deus, graças a Deus, eu consegui perdoar meu pai, eu consegui entender tudo o que acontecia naquele contexto, né? E os meus pais hoje em dia já não estão mais aqui, né? E graças a Deus hoje eu tô bem, né? Não vou dizer que não tem percalços nesse meu caminho, que eu não sofri nenhum percalço, porque relacionamento é um negócio que ainda mais a dois, né? A gente sempre tem, mas não é caso assim tão gravíssimo, né? A ponto da pessoa te trancar dentro de casa, não deixar você se comunicar, não deixar. São coisas bastante sérias mesmo, são muito sérias mesmo, né? Então, assim, não vamos assim ver esse tipo de coisa e ficar impunes, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês até aqui, né? Um grande abraço, que Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, o seu casamento, né? E é só isso. Bom, licença.